Angolinha. Angolinha é um livro da editora Pensando Além, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tínhamos ido ao campo, mais afastado da casa grande, mais perto da cachoeira. Era uma aula de ciências. Agora eu já tinha noção o que era ciências. Íamos ver as plantas para conhecer algumas partes delas e outras coisas dos vegetais. Os nomes eram alguns conhecidos, mas outros bem estranhos e diferentes. Meu carvão, no bolso, me acompanhava. O professor pediu que tentássemos desenhar algo do que víamos e assim nós fomos fazendo. Me atrapalhei com o lápis. Daí, pedi licença a ele se eu poderia desenhar com o carvão. Ele me olhou esquisito. Não sabia o que dizer, parecia que tinha uma interrogação na face. Eu falava pouco nas aulas, acho que até menos que o necessário, mas tive que explicar o porquê do carvão. Ele me ouviu quieto. Depois me olhou bem nos olhos e disse que sim, poderia usar o carvão. Sorri e agradeci, e assim fomos fazendo. Notei que ele me olhava como que me espiando. Segui fazendo as folhas e árvores do jeito que eu via e que eu conseguia. Eu era mais ou menos da idade do gordinho. Éramos os dois menor que a menina. E me pareceu que eles tinham mais dificuldade com os desenhos, mas segui quieto fazendo a tarefa. Depois de um tempo, o professor, que tinha falado o tempo inteiro, o que nós tínhamos que observar, disse que estava bom, que podíamos parar. Voltamos para a sala de aula, seguimos a aula como de costume. No final, quando o sino já estava quase na hora de bater, ele disse que podíamos ir. Me chamou pelo nome e disse para eu esperar um pouquinho. Chegou na minha mesa e me pediu que mostrasse os desenhos. Estranhei, mas abri o caderno e mostrei. Ele, que também falava pouco, sorrindo, me disse que eu desenhava muito bem para um menino da minha idade e que, se eu quisesse, ele ia me dar algumas noções de desenho. Também me disse que pintava quadros, que era pelo gosto dele. Daí em diante, eu ganhei um amigo. Nas horas depois das aulas, quando ele percebia que eu estava sem tarefas, me chamava e me mostrava seus desenhos, suas pinturas e como se fazia aquilo. Conversávamos e ríamos junto e pouco a pouco foi nascendo uma amizade. Fomos nos tornando amigos. Acho que ele era mais ou menos da idade do patrão. Era mais alto, mais para alto do que para baixo, os cabelos castanho escuro, bem fartos, era magro e sério. Mas quando ele iniciava uma prosa, nascia a quietude dele. Era reservado, discreto. Me disse que tinha sido casado, mas que era viúvo e não tinha filhos. Sabia falar o francês e o espanhol. O professor morava num quarto que havia junto da sala de aula. Era atrás do quadro negro. Era no mesmo galpão da sala de aula. Ali ele dormia, mas as refeições ele fazia na casa grande. O quarto dele era grande, espaçoso e com todo o conforto. Era bem decorado,
tinha uma pequena uma pequena lareira para os dias frios. Além da cama e do roupeiro, um bidê, uma escrivaninha e uma estante com livros. Duas poltronas, eram duas, sim, fui contar de novo. Duas poltronas junto da escrivaninha, além da cadeira de sentar nela. Tinha uma pequena mesinha redonda perto das poltronas. Cortina, tapete e um lavatório com uma bacia e um jarro de louça pintado com flores, muito bonito. Um pequeno espelho também. Conheci o cavalete. Eu não sabia o que era. Agora já sei. Lugar onde ele tinha as telas e colocava as telas para pintar. Ficava num canto do quarto, bem perto da escrivaninha e da pequena janela. Uma das gavetas da escrivaninha era cheia de tubinhos de tintas, muito colorido. Misturar as cores e fazer outras cores era algo divino, era muito lindo, era mágico. Quando me chamava para as aulas extras, às vezes nós íamos caminhando pelos arredores e noutras vezes íamos até seu quarto, onde ele me mostrava seus quadros, muitos livros e muitos desenhos. Ele tocava violino e foi com muito gosto que perguntou se eu queria aprender. E então começou a me ensinar. Foi muito lindo. Mas ia tudo muito devagar, porque o tempo para isso era escasso. Eu pedia para ele falar em francês, só porque achava muito bonito aquele jeito de falar. Oui, oui. Ria muito e às vezes pedia para ele repetir, rindo com muito gosto. Aos poucos fui conseguindo entender muitas das palavras, até que um dia respondi em francês uma pergunta dele. Oui, monsieur. Pra quê? Abri um sorriso tão grande como eu não tinha visto ainda. E disse que eu levava jeito na pronúncia. Disse também que sua falecida esposa era de origem francesa e que eles conversavam em casa nessa língua para que ele aprendesse. Falou que tinha saudade de falar o francês, que para bem de praticar ia me ensinar se eu quisesse. Perguntei a ele o que eu ia fazer na senzala com aquela língua. Ele riu muito, disse que o saber não ocupava lugar e que eu faria um grande bem a ele, pois poderia praticar o idioma. Então comecei a estudar o francês, mas esses estudos extras eram o nosso segredo, só nosso. Falei para Bá das aulas de violino, de desenho, da pintura, mas não falei do francês.